Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Como Ser um DJ de Sucesso. Essa aula aqui, vou pegar aqui nas minhas anotações, que eu não sei de cor, é a aula 6, é a aula de marketing. E eu convidei, além de ser um grande amigo, uma das primeiras pessoas que começou a falar de marketing. Vou parar aqui a introdução, spoiler, já vou convidá-lo. Ele, inclusive, é o meu mentor, me ajudou e me ajuda muito na toda a preparação desse curso aqui online. Então, com vocês, senhoras e senhores, Everson K. Palmas, por favor. Tudo bom, Sandro? Tudo bom, galera? Antes de mais nada, Sandro, obrigado pelo convite para participar aqui dessa aula com esses alunos incríveis aqui e contigo, né, cara? Amigo de muitos anos aí, de parcerias de mercado também. Obrigado. Inclusive, uma das dicas que você me deu, Sandro, sempre começa lendo o chat, lendo as pessoas que estão entrando. A gente já tem vários alunos aqui entrando. Então, o Zaro, a Ana, o Fernando, o Thiago, né, o Victor. Então, todo mundo está começando a entrar. Obrigado, viu, Everson, pelo teu tempo e por você transmitir esse conhecimento que você demorou tanto tempo para poder juntar e aprender, né? E eu queria começar te pedindo para você falar da tua história, falar um pouco de você e o que te capacita, inclusive, para transmitir tanto conhecimento para a gente. Legal. Para quem não me conhece, bom, meu nome é Everson K. No final dos anos 90, eu comecei minha carreira como DJ, então eu entendo muito bem como é estar nesse mundo onde você é um artista, você se dedica muito à sua arte, você tem um talento, acredita no seu talento, mas tem uma certa dificuldade de mostrar isso para o mundo. E nessa época eu me via, eu ia nas festas, eu via DJs que não eram tão bons quanto eu tocando, eu falando, pô, eu faria melhor do que esse cara aí, né? Se eu estivesse no lugar dele, por que ele tá lá e eu não? E precisava de uma chancezinha, né? Só me dá uma chancezinha, me dá uma oportunidade, né? E eu não entendia por que eu quero, né? Me julgava, pelo menos, melhor do que muita gente que estava no mercado, não tinha essas oportunidades. Só que eu tive a sorte que, nessa época, eu já estava fazendo a faculdade de administração também. E eu comecei a ter aulas sobre marketing. Então, os professores falavam sobre como se destacar num mercado altamente competitivo, como conseguir abrir as portas nos mercados, captar clientes. E aquilo era uma linguagem totalmente para a época, né? A gente está em 1999 ainda. Para a época era um assunto que não se falava no meio dos DJs. Mas a minha ficha caiu de que, se eu me entender como uma empresa, na faculdade eles falavam sobre como grandes empresas fazem marketing, mas me caiu a ficha. Se eu me entender como uma empresa e eu entender os clubes como potenciais clientes, bom, eu posso fazer um bom trabalho de marketing para conquistar a confiança deles, para abrir essa porta, né, para abrir todas as portas que eu preciso nesse mercado. E a partir daí, então, eu comecei a aplicar alguns daqueles conceitos na minha própria carreira, de uma forma empírica no começo, e os resultados começaram a aparecer. Em pouco tempo, eu já era residente de um clube top aqui na minha região, eu sou de Porto Alegre, e aí veio a escalada, né? É uma longa história, mas para resumir, depois eu comecei a produzir os meus próprios eventos. A Gatecrasher, que foi a minha maior festa, foram 9 edições. Ela foi eleita 4 vezes pelo público como a melhor festa do Rio Grande do Sul. Só foi desbancada pelo Green Valley. Quando o Green Valley começou a fazer as festas no Rio Grande do Sul, aí o Green Valley desbancou. E também, num outro momento, eu também juntei com outros amigos, a gente criou uma agência de DJs. Então, eu tive essa experiência de ser o DJ e buscar o meu espaço no mercado e sentir na pele todas as dificuldades que um DJ sente quando está querendo entrar ou crescer nesse mercado. Tive a experiência como produtor de eventos e é magnífico, Sandro. Tu também, né, produziu muitos eventos. Como muda a visão, né? Como a gente entende como se dão as conversas de bastidores na hora de formular os lineups. E se os artistas soubessem como se dão essas conversas de bastidores, eles conduziriam as suas abordagens de uma forma muito diferente com os contratantes. E no terceiro momento, tive a experiência de vender outros artistas também, uma experiência parecida com a tua também, né? Como dono de agência de DJs, de
ligar para um contratante e falar, cara, coloca esse artista aí porque ele vai ser bom, vai render para o teu evento, vai dar um resultado legal. Então, tive essas 3 experiências ao longo de 16 anos, então, vivendo exclusivamente do mercado da música eletrônica. E a partir de 2013 eu comecei a compartilhar esse conhecimento com mais gente, ajudar mais DJs. E ao longo dos anos aí, eu percebi que o meu valor no mundo está muito mais como um empreendedor e alguém que compartilha o conhecimento, um mentor, do que propriamente como um artista. Então, hoje isso me realiza muito mais e é o que eu venho fazendo desde 2015 com exclusividade, então. 2015, 6 anos, 7 anos praticamente, né? Contando o ano de 2015, dá 7 anos. Que foi quando você lançou o primeiro curso online da tua academia de marketing para DJs, foi isso? 2015? Foi em 2013 o primeiro curso. Em 2013. Então você fala 2015 com exclusividade, o que você quer dizer com isso então? Desculpe, me perdi. A partir de 2015, eu, entre aspas, me aposentei como DJ, porque eu entendi que o meu valor para o mundo era muito mais compartilhar o conhecimento, de ser empreendedor. Eu tenho outros negócios também, né? Não é só academia de marketing para DJs. Então, eu resolvi me dedicar a esses outros negócios, porque tinha muita gente melhor do que eu aí como artista. Eu falei, eu vou ajudar essa galera a crescer. E aí, hoje, eu botei bastante pilha nos alunos para assistir essa aula, porque, como você bem falou no comecinho, talvez pela grande quantidade de músicas, grande quantidade de artistas, né, pela democratização da produção, custo muito baixo, você tem a vantagem de ser muito fácil de produzir, distribuir a música. Antigamente tinha que ter uma gravadora que mandasse um CD lá para o interior do Acre, né? Então você precisava de uma grande distribuidora. Hoje em dia não. Você faz a música hoje, amanhã o cara escuta no Japão. Exato. Facilitou, mas você tem milhares e milhares e milhares de músicas e artistas. Não me lembro se eu falei numa live Tira Dúvidas ou se eu falei em alguma aula que o último estudo que eu vi foi de 4,8 milhões de artistas com perfil no Spotify, né? Então, e um volume de músicas gigantescas. Então, o marketing é muito importante, mas muito, muito importante. Exato. Óbvio que eu acho que sem talento você não consegue ir atrás de outras áreas, mas se você tem talento, você precisa do marketing hoje mais do que nunca. Então, essa aula é muito importante e eu quero deixar já as palavras com você para você começar a tocar o assunto que você acha legal. No teu tempo. Eu acho que é legal fazer esse contexto histórico que tu vinha falando, Sandro, porque assim, hoje a barreira de entrada para o DJ ela é menor, então tem mais DJs, tá, entre aspas, mais fácil produzir, iniciar na carreira. Isso faz com que a competição seja muito maior. Então, num momento em que você era o único DJ da cidade, é fácil, né? Qualquer trabalho meia boca tinha onde tocar porque era o único DJ da cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que hoje é a maior oportunidade, fora esse momento de pandemia, obviamente, retornando às festas, é a maior oportunidade para construir uma carreira de verdade como artista, porque eu me lembro, assim, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi o meu início de carreira, a tua veio um pouquinho depois, o máximo que um DJ poderia almejar é ser residente do clube mais legal da sua cidade e talvez ter um programa de rádio e vai ganhar ali seu salário para pagar suas contas, ali o suficiente, né? Não existiam DJs milionários. Hoje, cara, é assim, um DJ viaja o mundo. O DJ era literalmente um empregado da casa noturna, assim, tinha o DJ como tinha qualquer outro funcionário da casa noturna, né? Hoje o DJ é o centro das atenções, é o motivo das pessoas irem para a festa. Ele tem os fãs, ele movimenta a galera, ele leva dinheiro, ele é o centro das atenções. Então, isso possibilitou uma oportunidade de carreira que há 10 anos atrás era inimaginável. É verdade. Você tem os superstars DJs, né, como chama, né? Exato. O que eu queria só também reforçar aqui para todo mundo, hoje a gente não vai tratar de tráfego e marketing não significa spending money, gastar dinheiro. Marketing é construção da sua imagem, por isso que a aula é muito importante. É você passar uma coisa vendável, né? Então, marketing é dinheiro e eu não tenho dinheiro. Não, não é isso.
E Não o é isso. Everson, que é o cara, vai explicar pra gente como construir uma imagem, como ser desejado pela imagem. Certo, Everson? Exato. Não estamos falando de Exatamente. dinheiro, estamos falando de estratégia, de comunicação, de como se. Certo? Como gerenciar a tua própria carreira, tá? Então a Ok. ideia central da nossa aula de hoje é que aqui não é sobre a tatiquinha, o hackzinho, como que fazer, embora isso seja importante também, né? Como fazer o post, como fazer o patrocínio, como abordar, o que falar para o contratante. Tem um monte de coisa que é mais tática, que é importante também, mas aqui eu quero ajudar vocês a pensarem a sua carreira e pensarem o seu marketing de uma forma estratégica. Porque a parte tática é mais fácil, quando tu entende a estratégia, a parte tática é mais fácil tu buscar a informação, ou pesquisando no Google, no YouTube, ou então conversando com outras pessoas, né, que são do mercado também. Mas o grande valor é tu entender o que você está fazendo, por que você está fazendo e onde aquilo se encaixa na sua estratégia principal de carreira. Tá? Então a gente vai trazer uma ferramenta aqui que são os 4 pilares da carreira dos DJs, que é justamente uma forma de organizar o seu pensamento para que você entenda esse grande quadro do que faz uma carreira de sucesso, para que você consiga tomar decisões mais inteligentes. Essa é uma habilidade que a maioria dos artistas não tem. Essa é uma habilidade que a maioria dos artistas não tem. Entender a sua carreira de uma forma mais ampla e ter a capacidade de tomar as decisões certas, decisões inteligentes que levam ele na direção dos resultados que eles querem ter. Quando Tá? você Então, quiser, me avisa que eu coloco a imagem que você me mandou aqui na tela e você vira picture in picture, tá? pode colocar Posso? que já vou introduzir isso, tá? Então, assim, de tudo que eu estudei, que eu vivi sobre, né, nos bastidores do mercado, estudando marketing tradicional da faculdade, do MBA, também eu tenho pós-graduação em marketing, estudando o marketing musical, ou seja, o que os grandes managers de grandes artistas estão fazendo por esses artistas, tendo a vivência do dia a dia. É um mundo de informação, é uma overdose de informação, de conhecimento, mas quando eu comecei a organizar esse conhecimento, eu percebi que tudo o que se sabe, tudo o que se fala sobre marketing para DJs se encaixa dentro de 4 grandes pilares. E a gente vai desenvolver aqui quais são esses 4 grandes pilares, né? O artístico, marca, base de fãs e relacionamentos. Eu já vou entrar mais dentro, né? Especificar mais cada um deles. E a grande lógica é, se os seus 4 pilares estiverem firmes e fortes lá em cima, a sua carreira está firme e forte lá em cima. Se a sua carreira ainda não está acontecendo, você ainda não está tendo os resultados que você gostaria, significa que em um ou mais desses pilares precisam de melhores estratégias. Você precisa fortalecer esses 4 pilares estratégicos da carreira de DJs, ou, né, um deles, dependendo onde você detectar que está o problema. Aqui já vai a dica, então. Essa ferramenta visual aqui dos 4 pilares, ela serve também como forma de diagnóstico, para conseguir identificar onde está o problema na minha carreira, o que eu preciso reforçar nesse momento, para que você tome decisões mais acertadas ao longo do processo. Então, o primeiro pilar, óbvio, começando pelo básico, é o pilar artístico. Isso significa, você tem que ser muito bom no que você faz. Não, é impossível construir uma carreira de sucesso no longo prazo se você não manda bem artisticamente. Então, quem é DJ tem que se desenvolver como DJ, quem é produtor tem que se desenvolver como produtor. Isso aqui é chover no molhado, é óbvio, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas fazem as duas coisas. Agora, não basta apenas ter talento, apenas ser bom. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais estratégica. Esse talento, ele precisa ser canalizado de uma forma inteligente para que você seja percebido pelos outros como um artista realmente talentoso. Olha só que loucura. Porque tem muita gente que manda muito bem como DJ, tem muita gente que manda muito bem como produtor, mas eles só fazem o feijão com arroz. Eles só fazem o básico, só fazem o que os outros fazem.
E aí eles caem no que eu chamo da vala comum dos DJs genéricos. O DJ genérico é aquele que não tem diferenciação. Ele só faz o que os outros fazem. E num mundo onde existe muita competição, onde existem muitos artistas e todo mundo querendo buscar o seu espaço no mercado, se você só faz o que os outros fazem, você está morto. Você está ferrado. Então a gente precisa encontrar formas de se diferenciar. Tem duas grandes armadilhas que fazem artistas com extremo talento caírem nessa vala comum dos DJs genéricos. A armadilha número 1 é tentar fazer de tudo um pouco. Armadilha número 1, tentar fazer de tudo um pouco. Por que a galera cai nessa armadilha? Porque existem festas de diferentes estilos acontecendo o tempo todo, existem oportunidades de tocar em eventos dos mais variados possíveis, acontecendo de todos os lados, e a mentalidade normal de quem está começando é ter aquela ideia, ok, ou nem só de quem está começando, tá? De muita gente que está anos e anos e anos no mercado também comete esse erro. É aquela ideia assim, quanto mais festas eu tocar, melhor. O importante é estar tocando, o importante é estar na vitrine. Aí o cara um dia tá tocando numa festa de house, warm-up, outro dia tá tocando numa festa open format, no outro dia tá querendo entrar numa festa de Psy, porque afinal de contas eu sou um DJ versátil. E a pessoa tem essa ideia de que ser versatilidade é uma coisa boa demais, quando levada a níveis extremos como esse. Um outro erro comum que muita gente comete é que todos nós temos os nossos amigos. E os nossos amigos muitas vezes gostam de coisas diferentes. E a gente quer agradar todos os nossos amigos. A gente quer que os nossos amigos admirem o nosso trabalho, curtam o nosso som, sejam nossos fãs. Só que, eventualmente, esses amigos curtem coisas muito distintas e a gente quer tocar um pouquinho para agradar cada um pouquinho desses amigos para ter admiração das pessoas à nossa volta. Qual é o problema que isso tudo gera? O problema é que ninguém no mundo é fã de um artista que não tem uma personalidade forte. Ninguém no mundo é mega fã, entusiasta de um artista que não tem uma personalidade forte. Para pensar nos artistas que você admira, né? Todos eles têm uma linha bem definida, eles têm características bem definidas do trabalho dele. A arte deles tem uma direção artística. Não é tiro para todos os lados. Existe um espaço no mercado para isso que a gente chama de DJ genérico. Até existe. Só que ele é sempre o cara mal pago. Ele é sempre o cara que toca no pior horário. Ele é sempre o cara que não tem o respeito do público, não tem o respeito nem do contratante. Ele é lá o faz tudão, entendeu? Faltou um DJ aí, chama o genérico ali que é baratinho, que vai tapar o buraco do line, e se não tiver aquele, não tem tu, vai tu mesmo. Quer cobrar um pouquinho mais? Quer me cobrar R$300 para tocar? Não, eu vou colocar o fulaninho ali que cobra 100 e faz a mesma coisa. Então a gente nunca consegue ter uma posição de destaque enquanto a gente está nessa situação em que somos apenas mais um na multidão, porque o artista ele se torna facilmente substituível e às vezes o mercado sabe ser cruel com um artista que é facilmente substituível. Por outro lado, eu quero que vocês façam um exercício e coloquem no chat aí. Coloquem no chat qual é um artista que você admira. Quero que vocês coloquem no chat. Diz o nome de um artista que você admira, que você é fã, que é a maior referência para você, tá? Coloca no chat. Tem um delayzinho sempre entre o que a gente fala e o que chega até aí, então às vezes demora para vir. Segundinhos. Oi? Uns 30 segundinhos sempre tem um delayzinho, né? Sempre tem um delayzinho, né? Tá? Mas vou pegar assim, artistas que têm muitos fãs, por exemplo, Vintage Culture tem muitos fãs. Steve Aoki tem muitos fãs. Carl Cox tem muitos fãs. Calvin Harris tem muitos fãs. Astrix tem muitos fãs. Eu peguei... Tem um aluno aqui, o Zu. Tem um aluno aqui, o Zu. Botou o Zu. E aí, eu peguei propositalmente exemplos de artistas muito diferentes, porque assim,
Talvez você ame ou odeie o Vintage, mas o fato é, ele tem uma grande carreira. Ele é um grande ídolo. E ele tem uma identidade muito clara de trabalho. Talvez você ame ou odeie o Steve Aoki, uma personalidade mais polêmica ainda, né? Uma personalidade mais polêmica ainda. Mas ele tem uma linha clara, né? Ó, tá vindo aqui agora, ó. Clapton, Nick Romero, Martin Garrix. São artistas que têm uma linha de trabalho muito, muito clara, muito definida, tá? Sem essa identidade clara, essa linha clara de trabalho, você está fadado à vala comum. Então, é fundamental, como um artista, você conseguir desenvolver a sua identidade e os seus diferenciais como artista. É isso que vai te tirar da vala comum dos artistas que são todos iguais da multidão. Tá? Tem uma frase clássica de um comediante americano chamado Bill Cosby, que dizia: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Exatamente. Tá? Então, assim, vou pegar o exemplo mais polêmico que a gente trouxe aqui. O Steve Aoki, ele não agrada todo mundo. Tem gente que ama e tem gente que odeia ele. Mas, por ter uma personalidade forte, eu peguei esse exemplo específico porque ele é bem polêmico mesmo. Tá, Por ter uma personalidade extremamente forte, tem um público muito grande que ama ele. E para ele, velho, foda-se os que odeiam ele. Os que amam são grandes o suficiente. É um público grande o suficiente para sustentar a carreira dele. E para fazer a máquina girar e para fazer tudo acontecer. Tá? O segundo erro, a segunda armadilha que os DJs caem sobre esse aspecto artístico ainda é fazer só o que os outros fazem. Então, alguns DJs produtores até têm uma linha relativamente clara, é esse caminho que eu quero, é esse tipo de som que eu quero fazer, eu vou mais ou menos por aqui, porque é aquilo que eles curtem e ponto final. O problema é, eles querem, entre aspas, ser os seus ídolos. Então, o cara é fã do Vintage, ele quer produzir a música igual do Vintage, ele quer fazer as fotos igual, ele quer se portar no palco igual, ele quer fazer a postagem igual. O cara é fã do Martin Garrix, a mesma coisa. O cara é fã do David Guetta, do Clapton. Tá? O Vitor Margraf colocou: amo o Steve Aoki o suficiente para levar bolo na cara. Muito bom. Tá? Então, assim, o erro número 2 é fazer só o que os outros fazem. Qual é o problema? Vou pegar o Vintage como exemplo, porque ele é uma personalidade muito forte, muito presente no nosso mercado aqui no Brasil, tá? Quando você tenta fazer a mesma coisa que o Vintage faz, você não se torna o novo Vintage. Né? Se o Vintage é o número 1 no gênero dele, você não vai ser o número 2 fazendo o que ele faz. Você vai estar lá embaixo na vala comum junto com todas as outras cópias de Vintage Culture. Olha o tamanho da encrenca. Não vai sair do lugar. Talvez você consiga tocar ali na festinha dessa cidade, né, no clube vizinho, aquela festinha pequenininha, amador, mas nunca vai chegar nos grandes palcos, sendo o artista que só faz o que os outros fazem. Então, porque até quando você manda bem, até quando você faz uma puta produção, até quando você faz um puta set, as pessoas não associam aquilo a ti. Elas vêm, batem nas costas, pô, que sonzeira, hein? Estilo Vintage. Aí tu nem recebe o crédito daquilo. Se você produz uma música foda, parecida com Vintage, as pessoas dizem: pô, legal teu som, tá fazendo um som estilo Vintage. E aí você não tá entrando, não tá conquistando o seu espaço na cabeça das pessoas. Você tá fortalecendo a marca do Vintage e não a sua. Olha que loucura. Né? Porque muito do que acontece no marketing, na verdade, marketing é isso, né? É mudar a percepção das outras pessoas sobre nós. É o que acontece na cabeça dos outros. Como que elas nos enxergam, como que elas nos leem, como que elas nos enxergam, que valores que elas dão pra gente, né? Que valores que elas dão pra gente. Porque exatamente. O valor está o valor está associado à venda de ingressos, etc. Mas a primeira imagem, o valor, ela te dá um valor. Exatamente. Pelo menos no começo, para chamar atenção, para alguém dizer assim, porra, olha que som diferente que esse cara aqui tá fazendo.
que o Vitor Magraf está fazendo. Olha, quem é esse Mozi aqui? Pô, que legal o som desse cara. Olha, o Zaro. Pô, já ouviu falar no Zaro, cara? Faz uma sonzeira diferente, muito legal, tem que conhecer. Então, tudo começa procurando uma diferenciação. Tem uma história real que eu sempre gosto de trazer, que o Martin Garrix e o Oliver Heldens, eles eram amigos já, muitos anos antes da fama, antes do Martin Garrix explodir. Uhum. Só que ali por volta de 2014, 2015, o Martin Garrix explodiu com a Animals. Foi a primeira música dele que bombou e foi uma música ícone do Big Room, né? Quase tinha que tinha uma coisa, tinha uns elementos nela assim únicos, né? Únicos. Exatamente. Então assim, essa produção única explodiu o Martin Garrix e foi um dos pilares desse novo gênero que estava surgindo na época, que era esse Big Room, né? Bem pesadão e tal, e que o Martin Garrix se tornou um ícone nesse gênero. Nessa mesma época, o Oliver Heldens também produzia Big Room. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Antes dele bombar, ele produzia Big Room, assim como o Martin Garrix. Se ele continuasse produzindo Big Room para sempre, será que ele teria o mesmo destaque que teve quando ele resolveu inovar musicalmente e praticamente criou também um novo gênero, que foi o Future House? Olha que interessante. O que provavelmente aconteceria, por experiência que a gente já viu em outros casos, é que o Martin Garrix ia estar aqui, né, topo de linha como o artista de Big Room, a referência, e o Martin Garrix ia estar sempre na sombra. Dificilmente o Martin Garrix ia conseguir um dia estar num patamar lado a lado Desculpa, dificilmente o Oliver Heldens conseguiria estar num patamar lado a lado com o Martin Garrix fazendo a mesma coisa. Olha a inteligência estratégica dele. Cara, eu vou por outro caminho. Isso aqui, esse som já tem os seus líderes. É difícil eu conseguir assumir uma nova liderança em algo que já tem tanta gente fazendo e já tem ícones. Isso em qualquer negócio, né? O pessoal fala, é difícil você quebrar os pioneiros. Exatamente. Né? Então, você competir com o Uber, ou competir, assim, outros aplicativos famosos, né? Tinder, que é líder, que é pioneiro, tem vários serviços, né? Vários produtos. Total. Então é muito difícil. Isso é legal, Sandro. É legal trazer esse paralelo com produtos, porque a gente fica óbvio quando a gente compara com produtos, né? Claro. Imagina alguém lançar uma nova Coca-Cola. Como é que tu esforço financeiro de marketing, de tudo, né? Não tem como. Mas agora, olha só que interessante. O que é o Red Bull, se não um refrigerante com a fórmula diferente? Para pensar. Uma Coca-Cola é um xarope com água gaseificada dentro de uma lata. O Red Bull, um xarope com água gaseificada dentro de uma lata. O que mudou? A fórmula do xarope. Eles botaram lá taurina e outras coisas e cafeína para te dar uma energia. Mas o maquinário para produzir uma Coca-Cola e para produzir um Red Bull é o mesmo, só muda os ingredientes. Todo o sistema de distribuição mundial é o mesmo. É igual para distribuir uma Coca-Cola ou para distribuir um Red Bull. Mas a Red Bull não foi lá tentar fazer uma nova Coca-Cola. Eles fizeram uma parada diferente. Não, a gente não faz Coca-Cola, a gente faz energético. É uma parada nova. Boom! Se tornaram líderes. Difícil alguém desbancar Red Bull na categoria energético. Olha que loucura. Tá? Então, eu quis trazer esse paralelo para a gente entender como com produtos é muito parecido, porque o jogo é sobre a mente das outras pessoas. É difícil tu se tornar mais forte do que o Red Bull na categoria energético. Eu sei que vários alunos, vários amigos, vários produtores, né, sempre se perguntam isso para outros. Pô, o que você acha que está acontecendo? É o progressivo que é o novo mainstream? Né? Teoricamente veio, sei lá, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, era o Brazilian Bass, aí o progressivo está vindo. O que será que vai acontecer lá na frente? Então eles ficam se perguntando isso. Exato. E é legal esse exercício de tempo, porque a sonoridade não deixa de ser o marketing dele, né? Como ele vai se vender.
Eu te interrompi, desculpe, é só porque... Não, mas ótimo essa reflexão, Todo mundo Sandro. me pergunta, o que você acha que vai bombar daqui a 6 meses? Eu falo, certeza, eu não sei. Eu acho que você tem que fazer primeiramente uma coisa que não seja muito forçada, senão você não vai conseguir produzir tanto. Mas, obviamente, que dentro do teu cardápio de sonoridades, você consegue fazer alguma coisa que, de repente, você enxerga, né? Exatamente. Eu entrevistei na primeira aula teus brother, o Adriano aí de Poa, né, de Porto Alegre, no Dub, e o Matheus, que a gente até morou junto aqui em São Paulo, do Fancy Inc. E eles falaram, olha, a gente em algum momento achou uma sonoridade que a gente gostou muito e, lógico, pegou na veia também. E obviamente, também teve um cartão de visitas muito bons, que é o Sr. Lucas, né? Sim, com certeza. Mas é uma A gente vai falar sobre networking também, a gente vai falar sobre isso também. Desculpa, eu estou trabalhando a aula, então, desculpe. Mas, Sandro, foi maravilhosa a tua observação, porque é legal a galera estar antenada desde agora sobre isso. Às vezes, quem está no começo é difícil encontrar a sua sonoridade, mas a gente já tem que estar atento desde o começo que o caminho é por ali. E essa conversa que você estava falando, que está todo mundo se perguntando qual é o próximo som, qual é o próximo som, qual é o próximo som, é porque a galera já entendeu que o artista tem que estar à frente da curva. Ele tem que estar na frente da curva. E tudo é cíclico, a moda é cíclica, tudo é cíclico, né? Exatamente. Então, assim, em todo mercado vai ter aquele artista que vai puxar a mudança. Então, olha que interessante, o Vintage ele puxou a mudança 2 vezes, né? Puxou a primeira vez para o Brazilian Bass e depois puxou mais uma vez para a linha pegada mais progressiva. Então, ele é um líder de mercado. Ele cria tendências. Tem gente que é esperto e consegue entrar na tendência rápido. E aí consegue se estabelecer ali entre os líderes também. Então, ali, quando veio o Brazilian Bass 2015, 2016, né, naquela época ali que começou a se estabelecer o novo gênero, quem veio rápido se estabeleceu e é quem está estabelecido até hoje. E quando surge uma coisa nova, ou você é o criador dessa coisa nova, ou você tem que entrar rápido. Quando tá o Brasil inteiro escutando aquela coisa nova, já tá tarde para entrar. E aí vem um problema também que muita gente vive, né? Ah, mas aqui na minha cidade ninguém tá ouvindo ainda essa coisa nova. Porra, mas se a coisa nova é tendência, você tem que ser o primeiro. Você tem que se jogar antes na frente dos outros. Você tem que ser o puxador da mudança. Porque isso vai te estabelecer lá na frente como um líder de pensamento do aspecto musical. Como uma referência musical. Tem que correr riscos, faz parte do negócio. Faz parte do negócio correr riscos, tá? Então, a grande sacada por trás disso é que muita gente tá nessa de eu sou melhor do que os outros DJs produtores, porque eu sou isso, aquilo, né? Eu comecei a aula falando que eu ia nas festas e eu me julgava melhor do que os outros DJs que estavam lá tocando. Só que muito mais importante do que ser melhor, entre aspas, é ser diferente dos outros DJs e produtores. É buscar aquilo que te torna único. Não adianta ser melhor do que o Vintage Culture fazendo a mesma coisa do que ele. Não vai desbancar, porque o trono dele está garantido. É muito difícil destronar, tá? Então, e dentro disso, né, por que eu ou qualquer pessoa do mundo vai ouvir uma cópia de um artista que já existe se pode ouvir o próprio artista a um clique de distância, né? Tá no Spotify, tá no SoundCloud, tá no YouTube, é um clique, a gente ouve o set do artista ou a música do artista que a gente mais gosta. Para que eu vou ouvir a cópia? Tá? Então, mas quando você é diferente, você é lembrado. Quando a gente é diferente, a gente é lembrado. Então, buscar essa diferenciação é o grande X da questão do pilar artístico. Encontrar uma direção artística para o teu trabalho. E pode ser que essa direção artística vá mudando ao longo da vida, ela não é eterna. Mas durante uma fase, a gente tem que ser fiel à nossa direção artística. Você não pode ser o cara que toca Deep House e aí apareceu uma oportunidade de tocar um Psy numa festa e aí você aparece lá tocando Psy. Ou vice-versa. É o artista de Psy e aparece na festa tocando um Deep ou tocando uma coisa muito fora da sua casa. Porque aí, o que a pessoa que tá olhando de fora pensa? Pô, isso aí tá chutando para todos os lados. Ninguém é fã de um artista que chuta para todos os lados. A gente é fã de um artista pela personalidade artística dele. Faz sentido? Muito. Tá? Então, um grande desafio para vocês pensarem
Tá? Essa é a pergunta para vocês fazerem em relação ao modo artístico, ao pilar artístico. O que você tem feito para ser um artista interessante e diferenciado da multidão? Depois vem o segundo pilar, que é o pilar marca. Marca. Então, marca não é o seu logotipo, o design, qualquer coisa assim, como muitas pessoas pensam, às vezes por engano, tá? Marca significa... marca é sobre quem conhece você, quantas pessoas conhecem você e o que essas pessoas pensam sobre você. Tá? Então, a força da sua marca é algo que acontece nos corações e mente das outras pessoas. Então, quando a gente fala, o artista precisa construir a sua marca, precisa fazer o logotipo, precisa fazer as fotos, precisa fazer todo o material de divulgação, mas isso são ferramentas para construir a marca. A divulgação, a campanha de impulsionamento, tudo isso são ferramentas que a gente usa para construir uma marca. Mas o que a marca realmente é o que se passa na cabeça dos outros em relação a você. Se as pessoas estão numa roda, tá? E o seu nome surge na roda, o que as pessoas vão falar, falam? Né? Oi? O que elas vão falar? O que elas vão falar? Quando tá na roda e você não tá na roda, tá? Isso, claro. Quais são os adjetivos que eles vão dar para tua carreira, para você? Os adjetivos. Quais vão falar coisas boas, ou eles vão falar coisas boas, ou vão falar coisas ruins, ou vão falar quem é esse cara, né? Porque tem essas três possibilidades. Ou as pessoas te conhecem e gostam, ou conhecem e não gostam, ou não conhecem. Tem um dizer em marketing que fala: uma marca que é pouco conhecida, mas que quem conhece e gosta, tem um grande potencial, né? Só 50 pessoas conhecem o DJ Sandro Horta, por exemplo, mas desses 50, 45 amam. Porra, tem um potencial gigantesco, é só mostrar para mais gente. O oposto é a pior situação que um artista pode querer. Ser um artista muito, muito, muito conhecido, mas que todo mundo fala mal. 50 mil pessoas conhecem o Sandro Horta. 45 mil falam mal. Puta que pariu, reverter isso aí é um problema. Né? Então, é muito difícil reverter a imagem de uma marca. Tá? Então, como artista, o seu nome é a sua marca. E todos os sentimentos e emoções que as pessoas têm em relação a você. Tá? Então, existe toda uma área do marketing chamada de branding, que nos ensina especificamente como construir marcas fortes, mas o que a gente tem que entender é construir a sua marca é sobre colocar o seu nome nos corações e mentes das outras pessoas. Quando o seu nome está forte o suficiente no mercado, uma mágica começa a acontecer. O público começa a ir nas festas para ver você tocar, as agências de DJs começam a bater na sua porta, querendo que você esteja no cast, outros DJs começam a querer fazer parcerias e collabs com vocês, a mídia especializada começa a falar sobre vocês e os contratantes querem que você esteja naquele line-up. Por que isso acontece? Porque você passa a ser um artista que dá resultado, que dá retorno para quem trabalha com você. Faz sentido, Sandro? Claro. E de novo, fazendo uma analogia, Everson, quem sabe fazer isso muito bem é a indústria da moda, né? Uhum. A indústria da moda sabe fazer isso mesmo. Ela sabe pegar um perfume que tem exatamente o mesmo custo de um outro perfume, mas sabe colocar uma bolsa que custa exatamente o mesmo valor de uma bolsa, e tem uma bolsa de R$100 e uma bolsa de até 100 mil. Total. Né? Você não está comprando bem a diferença de produto físico ali, de custo. Você está comprando uma percepção gigantesca, um trabalho de marca, de fortalecimento, etc. Né? E isso, desculpe também se eu adianto algumas coisas que estão na tua cabeça, inclusive hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento, inclusive, né, Everson? Porque a gente vive um momento de uma polarização política, de gosto, parece que as pessoas não conseguem mais respeitar o gosto. Até isso tem que tomar cuidado. Eu tenho um artista que ele, semana passada, perdeu
900 seguidores porque ele postou uma arte do dia do LGBT, etc, etc. Não sei de cor. Total. Total. Então, assim, até isso tem que se preocupar hoje em dia, né? Total. Então, assim, claro que essa parte de gestão de marca, de branding, a gente pode ir numa profundidade gigantesca, dá para fazer um curso inteiro só sobre isso. Mas, assim, até isso na estratégia de marca tem que ser pensado. Eu sou um artista que me posiciono sobre quais causas? Ou eu sou um artista que eu não me posiciono sobre algumas causas? Porque pode estar dentro da sua estratégia de marca se posicionar sobre alguns assuntos e talvez outros assuntos menos. Mas se você é aquele cara que se posiciona sobre todos os assuntos, acaba perdendo a credibilidade também, porque ninguém sabe tudo sobre todos os assuntos, entendeu? Parece que está querendo lacrar, né? Que está querendo fazer. Parece que está querendo lacrar o tempo todo, tá? Então, assim, escolhe a tua bandeira. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito querida, que eu até já entrevistei uma vez, foi muito legal, que é a Blanca. E ela é assumidamente homossexual. Então, ela defende muito essa bandeira, né, do LGBT e tudo. Ela fala sobre isso nas redes, mas faz sentido para ela. E, assim, uma pessoa que tem preconceito em relação a isso nem vai ser fã dela, entendeu? Claro, então, claro. assim, ela tem uma causa, ela tem uma verdade, ela fala sobre isso e funciona para ela. Funcionaria para todo mundo? Não, aí é uma análise que tem que ser estudada caso a caso. Até aproveitando esse assunto, eu queria, com a tua experiência, trazendo também para a realidade nossa, né? Porque a nossa realidade também não é uma bolsa de 100 mil reais, é um artista que está começando uma carreira. Eu sei que passa muitas dúvidas na cabeça dele. Aí vamos falar português claro, tá, Everson? As grandes redes sociais, Instagram, TikTok, seja, etc. Como se expor? Você, com a tua experiência de tantos anos, assim, tem aquela dúvida, eu coloco muita coisa pessoal? A gente vai falar sobre base de fãs. Vamos falar sobre base de fãs. Então tá bom. É o próximo, tem um pilar ali que é específico sobre base de fãs. Só deixa eu concluir. Pessoal, desculpe, pessoal, vou botar só o Everson aqui na tela, porque de vez em quando... Não, mas pode interromper, Sandra. A tua contribuição sempre é muito boa. Depois tem uma pergunta aqui também do aluno e depois a gente posta aqui também. Fica à vontade. Vamos lá. Tá, então assim, DJ com marca forte vou voltar, tá? Eu terminei o raciocínio antes falando por que as pessoas, né, os contratantes, a mídia, as agências querem trabalhar com um artista que tem marca forte. Porque esse artista dá retorno, gente. A gente não pode esquecer que a gente ama música, a gente tem um amor à música maravilhoso, né? Quem entra nesse mundo de ser DJ é pelo coração, é pelo tesão de fazer uma coisa bem feita. Só que, quando a gente entra no mercado, não se vive apenas de amor à música. Isso aqui se chama music business. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer só amor à música, fica produzindo em casa, fica ouvindo sua música em casa, vai na balada, na mostra para os teus amigos. Mostra para os teus amigos, aí é amor à música. Agora, você quer ganhar dinheiro com a música, aí você tem que entender esse jogo que se chama music business. Music business literalmente é o negócio da música. É como tornar a música rentável, lucrativo, como que eu ganho a vida fazendo isso. E tá todo mundo buscando ganhar a vida fazendo isso. O artista, o dono da agência, o dono do clube, o cara do veículo de mídia, tá todo mundo buscando uma forma de ganhar a vida trabalhando com música, de uma forma direta ou indireta, tá? E as pessoas que ajudam a gerar resultado umas para as outras, né? As pessoas querem ter por perto essas pessoas. Então, um exemplo. Se eu sou um contratante de DJ e vem um artista oferecer o seu trabalho ou uma agência tentar vender e me fala assim, cara, vamos colocar tal artista aí na tua festa, o cachê dele é R$1.000. Eu, como contratante, eu vou avaliar várias coisas, tá? Mas entre elas, vale a pena R$1.000 por esse artista em específico? Porque R$1.000 não é um cachê muito alto para os padrões do mercado. Mas se o cara chega lá
e faz um som de merda e coloca todo mundo para correr, o prejuízo que ele me deu não é só dos R$1.000. É os R$1.000 que eu paguei para ele, é o que eu deixei de faturar na festa porque as pessoas foram embora mais cedo, e é também a força da marca da minha festa ou do meu clube que as pessoas foram embora falando mal e insatisfeitas. É um prejuízo gigantesco. Talvez aquele artista de R$1.000 me dê um prejuízo incalculável, que talvez seja de R$50.000. Agora vem o Sandro e me oferece o seguinte artista, Everson, vamos colocar tal artista aí, o cachê dele é R$10.000. Será que eu quero colocar esse artista na minha festa? Eu vou pensar de várias coisas, mas uma das coisas que eu vou pensar é, ok, o cara custa R$10.000. Será que vai fazer bem para minha festa divulgar que esse cara tá na minha festa? Pô, eu acho que sim. Será que vai atrair público? Se possível, mais público que pague suficiente para pagar esses R$10.000 e ainda mais? Pô, eu acredito que sim. Será que na noite a performance dele vai ser tão legal que todo mundo vai adorar e vai sair falando bem? Pô, eu acho que sim. Então eu pago os R$10.000, tá aqui os R$10.000, pega. E às vezes esse artista vem e ele gera uma receita de 50.000, de 100.000, ele vale o investimento. Então essa é a mentalidade de retorno sobre o investimento. Esse é um termo muito usado no mundo das finanças e dos negócios, mas é uma novidade assim para a maioria dos DJs, né? É pensar, ok, o quanto eu vou investir nesse artista, ele se paga. Porque olha como é fácil vender um artista de R$10.000 quando ele próprio se paga. E é assim que a gente chega em artistas hoje no Brasil que conseguem ganhar mais do que R$100.000 de cachê. Né? Tem vários artistas na casa dos 30, 40, 50. Tem ali... E obviamente, né? Vou voltar aqui. Obviamente que se você pega uma pirâmide e aqui no topo é o cachê mais alto, obviamente quanto o cachê é mais baixo, mais competidores você tem. Né? Então, sobre o aspecto de entrega, eu, teoricamente, vou lá entregar quase a mesma coisa que você, Everson. Exato. Mas aí você vai ter outros diferenciais que, no meu ponto de vista, são diferenciais de imagem, de marca, de marketing. Porque eu vou entregar a mesma coisa, o warm-up, você vai entregar um warm-up bom, vou entregar um warm-up bom, beleza, não vamos assustar ninguém, não vai travar o bar, não vai vender, né, não vender mais, como eu sei de um caso assim, de algumas centenas de milhares de reais de prejuízo por causa de DJ errado, contratação errada, na verdade, não foi o DJ que estava errado. Então, voltando aqui, então eu tenho uma competição muito grande, por isso que eu acho o marketing importante, por isso que eu acho fundamental naquele 1 segundo que o contratante tem ali para ver ali, por isso que eu encho o saco aqui dos alunos assim quase todo dia, marketing, porque eu sei que a decisão, eu sei como é que é o jogo ali do dia a dia. O cara demora 3 segundos ali, o cara olha assim e fala, não gostei. Exato. Isso, assim. É isso. Exato. É injustiça. Meu, welcome to my world. Business é isso, cara. Teve uma entrevista que eu fiz contigo há um tempo atrás e tu falou uma frase que marcou, tu falou, o mercado não é um tribunal de justiça. Não é, isso aqui não foi justo. Não existe isso, cara. Mas é assim, Sandro, é fácil de entender isso que tu tá falando quando a gente pensa assim, quantas pessoas no Brasil poderiam fazer um set tão bom quanto o David Guetta? Quantas pessoas poderiam fazer um set tão bom quanto o David Guetta? Uma penca, cara. Uma penca. O set, né, musicalmente. Entregar... Só que eles não são o David Guetta. Lógico. Evidente. Só que eles não são o David Guetta, porque a marca está na pessoa. Então, um DJ que tem uma marca forte, toca mais, cobra mais, tem mais fãs, tem mais reconhecimento, tem menos competidor, como o Sandro estava falando, e tem um espaço garantido no mercado. Que é a primeira frase que você falou hoje da aula. Pô, eu acho que eu tocaria melhor do que esse DJ aí. Aí você vê o DJ ganhando lá R$100.000, fala, cara, eu acho que eu entregava melhor, assim. Eu acho que eu leria a pista melhor hoje. Mas o cara é ele. É outra coisa. Exatamente. Por isso que eu gosto de dizer, Sandro, que depois de se desenvolver como um artista, de ser realmente bom no que você faz, a prioridade número 1 de todo artista, DJ, produtor profissional, deve ser a construção da sua marca. Por quê? Todas as recompensas que um artista sonha em ter
quando está começando na carreira, que é tocar nas grandes festas, ter o reconhecimento, né, ter a parceria de outros artistas, né, os ídolos tratando como um amigo, ser bem pago, viver da música, viver fazendo o que ama. Todas essas recompensas acontecem quando a sua marca está forte. Quer dizer, o seu nome está forte o suficiente no mercado. Então, essa deveria ser a prioridade de todo mundo, tá? Isso aí. Tá? Então, a provocação que eu trago para você em relação ao pilar marca é: o que você tem feito para construir o seu nome no mercado? O que você tem feito para construir o seu nome no mercado? Ok. E trouxe aí... o slide de volta, tá? Só para você saber. Trouxe o slide. Legal. Tá? Então, entendemos o pilar artístico, entendemos o pilar marca. Próximo pilar, base de fãs. Os seus fãs fazem para você o melhor marketing que existe, que é o boca a boca, que são, né, é a viralização do seu trabalho. E os seus fãs mais assíduos são os primeiros a comprar o ingresso quando você vai tocar. E muito importante, são aquelas pessoas que ficam lá na frente do palco, fazendo a vibe quando você está tocando. E isso muitas vezes contagia uma festa inteira. Às vezes, uma festa com 1000 pessoas, tem 20, 30 fãs assíduos lá na frente fazendo a vibe, aquilo contagia a festa inteira, é maravilhoso. Por isso que é tão importante o artista ter realmente esses fãs verdadeiros muito assíduos. E, naturalmente, quem faz um bom trabalho artístico e um bom trabalho de marca, de construção de marca, vai ter fãs. Mas é possível turbinar isso através das redes sociais. Então, dentro do pilar base de fãs, muito do que se faz para turbinar esses fãs é através das redes sociais. Não é exclusivamente redes sociais, mas ele é uma ferramenta indispensável. Já era antes da pandemia e agora com a pandemia... É a música, né? É a música, porque você vira fã de um artista pela sua música, que eu acho que diria para você assim, é quase como se fosse a primeira olhada, né? Que você dá. Você fala, pô, isso aqui é interessante. Mas depois o conteúdo que vai te segurar e vai te deixar mais fã, que vai te virar um propagador. Engajar. Exato. Tu consegue ampliar a tua audiência, né? Fazer com que mais pessoas te conheçam. Aqui a gente está falando de alcance de marca. Fazer com que mais pessoas te conheçam e que essas pessoas gostem mais do seu trabalho, engajem mais, participem mais do seu mundo. E isso ajuda a construir a sua marca. E a gente já começa a perceber como o trabalho de base de fãs impacta na marca e vice-versa. E também o pilar artístico tem que ser muito bom, porque, né, tudo começa no artístico. Então, uma coisa se relaciona com a outra. Tá? Então, existem métodos para usar as redes sociais, para crescer, para engajar a audiência. E o objetivo é crescer a audiência e transformar meros seguidores. Às vezes as pessoas caem curioso na sua rede, transformar ele em fãs assíduos ao longo do tempo. Tá? Então, ter uma base de fãs forte é poder nas suas mãos. Eu sempre falo, todo artista quer fazer collabs com artistas que têm uma base de fãs forte. Todo dono de agência quer ter no seu cast artistas que têm uma base de fãs forte. Todo contratante quer ter nas suas festas artistas que têm uma base de fãs fortes. E até os fãs querem ser fãs dos artistas que têm muitos fãs. Olha que loucura. Tá? E ainda assim, 95% dos artistas fazem um trabalho pífio de redes sociais, ficam muito presos naquela parada, mas eu não gosto de postar, mas é fazer postzinho, tem até um preconceito muitas vezes em relação a isso, vai fazer um postzinho no Instagram, não, meu negócio é música. Porra, cara, você não tá cuidando da sua carreira como um todo. A música é importante, não deixa de ser importante, mas você é um profissional, você quer ter uma carreira, sim ou não? Porque se você quer ter uma carreira, envolver os teus fãs também é tão importante quanto. A impressão que eu tenho, Everson, te interrompendo, é que várias pessoas que eu conheço gastam muito tempo e muita energia ainda na produção e são relapsos no marketing. Né? Exato. Eu já falei também algumas vezes e vou repetir, eu sei que eu consigo decorar uma casa, mas se eu conseguir contratar um arquiteto, é óbvio que vai ser muito melhor. Então, assim, as pessoas menosprezam o período do marketing, né? Gasta uma grana, às vezes gasta mais dinheiro no videoclipe
que não poderia gastar Uhum. e esquece de guardar dinheiro para fazer o marketing do videoclipe. Olha que coisa louca, Exato. cara. Coisa louca. Exatamente. Por ego, para mostrar para os teus amigos que fez um videoclipe que custou 10 mil reais. E não gasta Exatamente. 1.000 reais para construir a máquina, para contratar uma empresa Para para fazer, impulsionar, para fazer para as pessoas verem, impulsionar, né? para bolar um countdown, um teaser, fazer corte de videoclipe. Quer dizer, tudo um planejamento que tem que ter. Correto ou não? Exatamente. Para você Exatamente. poder Então tem que conquistar mais ter fãs. todo esse planejamento, né? Em geral, até a gente vai falar sobre ego mais um pouquinho na frente, Ah, mas tá. assim, o ego é um grande inimigo do artista, porque ele muitas vezes toma decisões erradas financeiramente, inclusive, que não são estratégicas, né? Como esse exemplo que você falou agora, gasta toda a grana para produzir o clipe e não tem grana para divulgar. Não adianta nada, tem um clipe maravilhoso que ninguém vê, né? Isso. O ego também é um inimigo nas relações humanas, no networking. A gente vai falar mais sobre isso daqui a É, pouquinho. Inclusive, tem algo que o Pick Schmitz me falou que é muito legal. legal. Tá? Tô com o painel aqui, tô com o teu slide Tá? de volta aqui na tela. Então, gente, dedicar esse tempo para envolver os seus fãs, e são fãs verdadeiros, tá? Não é comprar fake, seguidor fake e achar que aquilo ali vai enganar alguém. Não engana, gente. A métrica mais importante de redes sociais é engajamento. Engajamento significa o nível de interação e de comprometimento que os fãs assumem com você. Porque aí coloca 100 mil fãs lá, fake, faz um conteúdo, ninguém engaja e mais importante ainda, ninguém vai na festa para ver você tocar, não adianta nada. Deixa eu te interromper uma coisa, mas que é uma informação real. Eu tenho um grande amigo que ele montou um software que pega qualquer perfil dentro do Instagram e analisa um score por segmento. Vou falar uma coisa na prática. Então ele chegou para mim e mostrou para mim no software seguinte, olha, o Sandro, se postar coisa de carro, eu não gosto de carro, não posto coisa de carro, não tem a ver comigo e tal. O teu nível de engajamento é muito pequeno, soa uma coisa estranha. Né? Ao passo que você, eu sou um pouco irônico, um pouco de humor, etc, etc e tal, sou mais com você. E ele citou o caso da Sabrina Sato, que vem de Penápolis, lá não sei o quê, aquele sotaque meio caipira, não sei o quê. Então, falou, Sandro, ela com marca de roupa sofisticada, já fizemos teste aqui. O nível de engajamento cai absurdo. Não combina com ela. Ela até poderia fazer propaganda de uma marca Prada, se for, de uma roupa Prada, por exemplo, desde que tivesse um humor, uma sátira por trás, alguma coisa, ela, entre aspas, ela mesma. Você entende o que eu quero dizer? Sim. A Sim. percepção que as pessoas têm de você, o quanto é importante você estudar isso com calma e não só a fake. Porque quando você soa fora de você, é tiro pela culatra, né? Porque a personalidade da pessoa não condiz com a personalidade da marca, né? Então, eu tô falando isso porque o Zanon fala assim, pô, mas está muito conceito. Porque o conceito é importante. Porque você, não queira você começar agora a postar coisa que é muito fora do que você acredita internamente, do que é muito fora do que você vai transmitir de som, de atitude, de post, de etc, né? Porque não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Né? Em rede social e se estende para a vida, né? Autenticidade é tudo. Autenticidade é tudo. Não dá para querer parecer algo que você não é. E nem é sustentável no longo prazo para a própria pessoa, porque é cansativo ficar tentando sustentar algo que você não é. O que se faz no trabalho de redes sociais é pegar umas características reais de quem você realmente é e vamos dar uma extrapolada nisso. Então, o Sandro é irônico, legal. Vamos fazer bastante conteúdo irônico dentro da rede social do Sandro. E aquilo se torna um traço de personalidade que muitas pessoas vão se conectar por fato de você ter esse traço, mas que é verdadeiro seu. A gente só estrategicamente mostra mais disso. E o erro que muitas pessoas cometem é querer ficar muito em cima do muro, querer ficar muito formal. Eu não quero botar muito da minha personalidade, eu vou fazer aqui uma coisa mais comportada para não desagradar ninguém. Só que adivinha, não desagrada ninguém, mas também não agrada ninguém.
entende? Então, a personalidade, trazer sua personalidade para fora, funciona no pilar artístico, quando você está desenvolvendo o seu trabalho como um artista, e funciona nas redes sociais. Vou trazer um exemplo real aqui, o Fischer, por exemplo, que é um artista de um som de uma linha mais under, e, tipo, antes do Fischer, 99,999% dos artistas under sempre tinha aquela postura mais sisuda, mais séria, né? Sempre tinha essa ideia de que o artista que atua nesse mercado mais under tem que ser um cara mais sério, que não fica rindo, que não fica... Isso é coisa de mainstream. Rolava até um preconceito, preto, né? Só usa preto, né? Só usa preto. E aí o Fischer veio lá e deu um tapa de luva em todo mundo, né? Ele trouxe a personalidade dele engraçada para isso. Essa leveza dele aparece na música, de certa forma, também, porque é um tech house, mas é mais alegre, surpreendente também. Então, é um chega exemplo, até o nível do domínio do dele, quanto né? botar a tua personalidade é importante. Oi? Neves, chega até no nível do domínio da rede social dele, né? Total. Exatamente, tá? E acho que ele é um artista, acho que é um dos mais seguidos, né, cara? Não sei se tem muita gente do under com tantos seguidores, né? Com tanta uma base de fãs tão forte, tá? Agora, gente, base de fãs é uma base de sustentação para sua carreira. Isso é prioridade, tá? Construir essa base de fãs, fazer um bom trabalho de redes sociais. E a dor de muitas pessoas é, mas eu não tenho nenhum seguidor, eu só tenho lá 200 amigos. Gente, todo mundo começou com 0 seguidores. Todo mundo começou com 0 seguidores. O artista que você mais ama começou com 0 seguidores. O novo artista que está bombando agora começou com 0 seguidores. Agora, na pandemia, tem um artista brasileiro muito legal, o Zufo, que despontou durante a pandemia. Né? O nome dele começou a aparecer durante a pandemia, foi contratado por agência durante a pandemia, ganhou uma pá de seguidores durante a pandemia, fazendo um trabalho só de redes sociais. E olha que coisa louca. E quando as festas voltarem a acontecer a full, a vaga dele já está garantida no mercado, nas festas. E ele construiu isso durante a pandemia usando redes sociais, fazendo lives, fazendo conteúdo, engajando com a galera. Então, ele construiu a base de sustentação da carreira de casa. E ele fez lives que não eram mega produções, não era live do Alok. É da casa dele. Simplesinho, com uma controladora pequenininha ali, tudo certo. Tá? E a galera engajou e aquilo alavancou a carreira dele. Tá? Então, a provocação que eu trago para você sobre o pilar artístico é o que você tem feito para aumentar e engajar sua base de fãs. Você está criando conteúdo, está botando na rua seu material, está engajando com a sua galera, está respondendo as pessoas. Ah, mas eu só tenho 3 fãs que interagem comigo. Mas tu está respondendo esses 3? Porque se você não cuidar bem de 3, por que você vai cuidar bem de 3 mil? E por que vai cuidar bem de 30 mil? E tem técnicas, né, Everson? Tem técnicas, né? E eu vejo de vez em quando umas coisas tão sutis para quem não entende do mercado, esses grandes perfis de humor, etc., eles sempre a cada 2, 3 dias fazem posts, entre aspas, incitando você no bom sentido a participar. Sim. Para poder aumentar o engajamento, inclusive aumentar os números deles no Google Analytics, para poder vir um publicitário maior. Porque o publicitário, para quem não sabe, quando vai vir uma campanha, ele fala, me dá o print aqui, qual da tua entrega, do teu número de engajamento, entendeu, alunos? E aí, quando ele fala, pô, o post do Sandro tem isso aqui de comentário, de média, tem isso aqui de visualização, tem isso aqui. Aí vai ver um post que eu falo assim, pô, tô afim de tomar uma cerveja. Quem tá afim de tomar uma cerveja hoje, sexta-feira à tarde, 40 graus? Digita eu aqui embaixo. Porra, todo mundo digita. Tem um que é assim, ó. Olha como é simples, tá? Isso é um post específico de engajamento, tá? Não dá para viver só desse tipo de post, mas pode ter de tempos em tempos. Coloca a mão assim e fala, dá um duplo clique na minha mão se você curte música boa, sei lá. Todo mundo dá um duplo clique e aquilo ali vira o like. E isso é legal, Sandro, porque são 2 algoritmos que funcionam em paralelo, né? Um é o algoritmo do Instagram, que basicamente está medindo, olha,
Tem muita gente interagindo com esse profile, o profile é bom, vamos distribuir mais o conteúdo desse profile. Então dá um sinal bom para o algoritmo do Instagram, mas tem um algoritmo do ser humano também. Porque quando uma pessoa interage com a outra, a relação pessoal, a conexão pessoal aumenta. Então, se você tem um amigo que você fica 5 anos sem ver, 5 anos sem falar, perde o contato total, a conexão também diminui. A não ser que seja assim um mega amigo, assim que vocês viram muitas coisas, ainda assim diminui um pouquinho. Mas se é um amigo um pouco mais distante, diminui mais ainda. Mas o amigo que você conversa toda semana está sempre ali pertinho, está aquecido o relacionamento, tá? E a gente consegue simular esse mesmo efeito através das redes sociais com o público em massa. Então a gente chama o público para engajar com a gente, e isso faz com que a conexão aumente, com que a gente se torne top of mind, seja sempre lembrado e tudo mais. Tá? Então essa é a importância do trabalho de redes sociais. E aí vem o quarto pilar, que é o pilar relacionamento ou networking. E aqui a gente precisa ser 100% honesto. Ninguém realiza grandes feitos sozinho nesse mundo. Ninguém realiza nada de grandioso sozinho nesse mundo. O Steve Jobs é um gênio, não fundou a Apple sozinho. O Alok não sei o quê, não fez tudo sozinho. O Victor não fez tudo sozinho. Aqui no chat apareceu agora. No caso do Zufo, o networking foi fundamental. Jorge deu muita força para ele. Exatamente. Por isso que relacionamento, networking também é um pilar fundamental da sua carreira. É um pilar fundamental para a carreira de todo mundo. Todos nós precisamos da ajuda de outras pessoas para chegar onde a gente quer. Então, tem aquela coisa que a gente já ouve desde criança, né? Fulaninho conseguiu tal coisa porque é muito bem relacionado. Conseguiu abrir tais portas, né? Conseguiu um emprego bom porque ele é muito bem relacionado. Todo mundo, isso não é uma exclusividade do mundo de DJs, né, Sandro? É da vida real. Boas relações abrem portas. E todo artista precisa construir boas relações com outras pessoas do mercado para conseguir abrir portas nesse mercado. É isso aí. E esse... Oi? Isso. Importante tudo. Então imagina as possibilidades, né? Que você pode ter conhecendo as pessoas certas. Tocar nos clubes que você gosta, conseguir uma entrevista num site legal, lançar suas músicas por um bom selo, conseguir fazer uma collab com um artista legal, ter o suporte de um artista legal, ter alguém falando sobre você na rede social dele, te trazendo autoridade, te trazendo seguidores também. Tudo na vida é mais fácil quando a gente é bem relacionado. O ponto que a gente tem que entender é: ninguém nasceu bem relacionado. Todas as relações, elas vão sendo construídas ao longo da vida. Eu não nasci conhecendo Sandro Horta. Em algum momento lá atrás, a gente construiu uma relação, construiu uma amizade, e que foi uma amizade que foi legal para as duas partes. Foi boa para os dois lados, tá? Então, muita gente torce o nariz para essa questão do networking, do relacionamento. Mas só talento deveria ser suficiente. Não é. Goste ou não, não é. Tá aqui, um pilar da carreira é relacionamento. E diante disso, você tem duas opções. Ou fica reclamando que o mercado é uma panela, né? Fica resmungando, esperneando sobre isso. Ou então, tira a bunda da cadeira e vai conhecer gente. Vai construir sua rede de contatos. O que será que vai te gerar mais resultado na carreira no longo prazo? Ficar reclamando que não é só talento, que tem que conhecer gente, ou tirar a bunda da cadeira e começar a conhecer gente? Né? Começar a se comunicar com outras pessoas que estão querendo construir coisas que têm comunalidade com aquilo que você está querendo construir, que vocês podem se ajudar mutuamente. Fala sério. É o único caminho, tá? Então, essa construção é algo que vai acontecendo ao longo da vida, e isso nos leva a algumas objeções normais, né? Medos normais, receios normais que as pessoas têm. Uma desses receios é: eu não quero me aproximar de outras pessoas por interesse, só porque eu quero abrir uma porta, eu vou querer me aproximar daquela pessoa, porque eu não sou essa pessoa interesseira, não vou me sentir interesseiro.
E a primeira coisa que a gente tem que mudar de mentalidade, de visão, é entender que networking é um jogo de construir relações ganha-ganha. Isso quer dizer que quando você vai construir uma relação com outra pessoa do mercado, você não vai se preocupar só enquanto aquilo vai ser bom para você. Você vai se preocupar também o que você pode gerar de valor para o outro. De que forma pode ser legal para o outro trabalhar com você de alguma forma. Porque o jogo do mercado é um jogo de interdependência. Você precisa abrir a porta com um determinado contratante, mas o contratante também precisa ter bons DJs para tocar na festa dele. Você quer estar no cast de uma agência, mas a agência também precisa ter bons DJs, porque senão ela não consegue vender, não consegue sobreviver. Você quer lançar suas músicas por um bom selo, mas o bom selo também precisa de bons produtores que façam músicas para que o selo consiga viver. Então, a primeira mudança de mentalidade, para não ficar com essa, eu não quero ser interesseiro, é pensar, o que eu posso fazer que vai ser legal para o outro? E a sua conversa vai ser sempre nesse nível de que, ok, como que eu posso gerar valor para outra pessoa também? O contrário disso é o erro que muita gente comete. É abordar o outro só falando, Sandro, seria muito bom para mim ser um DJ da tua agência. Não quer me colocar na tua agência? Ia ser muito bom para mim. Ia ser muito bom para mim tocar na tua festa. Ia ser muito bom para mim. Só pensa no que eu vou ganhar. Não, mas o que tu, Sandro, vai ganhar? Se um DJ chega para mim, ok, eu entendo que vai ser muito bom para você tocar na minha festa, mas de que maneira vai ser bom para mim ter você na minha festa? Para que essa troca seja legal, para que seja ganha-ganha. Então, para a gente entender... Ou seja, no começo você pode até dar, porque numa hora você vai receber de troca também. Exatamente. Esse é um ponto que eu ia pegar. Então, assim, erro número 1, não querer se aproximar por interesse, porque achar que só você vai ganhar. Não, você tem que pensar como o outro vai ganhar. Erro número 2, pensar egoístamente como só eu vou ganhar e ainda assim abordar a pessoa sem demonstrar o benefício para outra. E aí, a próxima etapa é, ok, como que eu inicio esse relacionamento? E muitas vezes, o início desse relacionamento é quando você faz algo pelo outro sem esperar nada em troca. Quase sempre, as boas relações começam quando você faz algo pelo outro sem cobrança. Porque aí, quando você faz algo por mim sem cobrança, eu penso, pô, tá aí um cara legal. Eu vou contar uma história real nossa, Sandro, que eu acho, nem sei se tu vai lembrar, mas eu lembro muito bem. Sabe quando a gente se conheceu a primeira vez? Eu queria trazer o EDX pro Brasil. Ah, o EDX, é? Eu queria trazer o EDX pro Brasil. Gatecrasher, não foi? Foi uma Gatecrasher. E tu tinha já resolvido um perrengue lá de visto de trabalho para ele, uma parte burocrática. Porque tu já tinha trazido ele pela tua agência num outro momento. Aí eu fechei com ele direto lá fora, mas falei, puxa, eu fechei direto lá fora, o cara da agência aqui do Brasil não vai querer me dar essa barbada, né? E aí eu falei contigo e tu falou, não, Everson, tranquilo, eu te passo aqui todos os dados. Tu gerou um valor gigantesco para mim, resumindo. Eu ia ter que resolver uma penca de uma burocracia para ter o visto de trabalho para ele poder vir, e tu já tinha aquilo na mão e tu falou, não, Everson, pega aí, vai tranquilo e resolve. Porque vale por 3 meses, eu acho. Eu acho que ele tinha vindo antes de 3 meses para alguma cidade, então cabia para você ainda, você podia usar. Cabia para mim ainda, exatamente. E tu fez, cara, um gesto de generosidade. Tipo assim, tu foi legal. E eu pensei, cara, que cara legal, Sandro Horta, o mercado precisa de mais gente legal assim. Tá? E teve um segundo momento, que foi num outro evento, aí o EDX veio através da tua agência, e no dia seguinte ele ia tocar em Curitiba, eu toquei nesse evento também, no dia seguinte ia ter uma festa em Curitiba, que era aniversário da Liqui, e tu falou assim, Everson, vamos para Curitiba amanhã. O hotel e o camarote lá é por minha conta. Só como uma passagem vai. E eu acordei, tipo, terminou
Terminou a festa, eu fui correndo pra internet, comprei uma passagem, fui pro mesmo dia para Curitiba, e a gente curtiu a festa lá, foi aniversário da Lico e tal, e o Dex tocou lá. Fiquei num hotel maravilhoso lá, que era o... Como é que é o nome? Rayon, eu acho. É um que tem aqui em Porto Alegre também, do lado do aeroporto. Mas enfim, fiquei no hotel top lá. Deville. Oi? O Deville. Fiquei no camarote com vocês lá. Eu falei, pô, Sandro, tem gente boa pra caralho. E desde então, eu contratei vários artistas da tua agência também ao longo do tempo, entendeu? A gente construiu um relacionamento, mas como que tu construiu comigo o relacionamento? Gerando valor antes. Olha que legal. E aterrissando isso para o mundo do DJ, tem um caso de um amigo meu que é muito legal, que é o Becker, que ele queria tocar numa festa. Enfim, ele é um artista de Psytrance, ele queria tocar numa festa da região dele, ele não tinha abertura com os donos, não conhecia ninguém e tal, e estava tendo uma edição daquela festa. Ele não foi lá mandar um inbox pro cara, meu, eu sou o Becker, me coloca para tocar na tua festa aí. Ele simplesmente comprou o ingresso e foi na festa. E ele, com o celular dele, da maneira mais simples possível, filmou um monte de momentos. Óbvio, o DJ sabe a hora que a música vai explodir, que a pista vai bombar. Filmou um monte de momentos da pista explodindo. E chegou em casa de manhã, editou e postou. Na época era Facebook ainda que bombava. E postou no Facebook dele. Olha só que interessante. A festa tinha um editor de vídeo que estava lá filmando para fazer um after movie. Mas o editor profissional vai dormir o domingo inteiro, na segunda-feira vai começar a decupar, vai editar, até aprovar. Lá na quinta-feira está feito o after movie. Ele fez rapidinho no computador dele, postou e falou, que festa foda, foi demais, foi incrível. Postou no profile dele de DJ, postou no pessoal também e viralizou a parada. Tipo, o videozinho que ele fez viralizou, porque a galera quer ver a festa, quer ver o vídeo da festa no domingo, não na quinta-feira, entendeu? Quer ver no dia seguinte. Viralizou o vídeo dele falando bem da festa, gravado de uma forma amadora, e aí o que aconteceu? O dono da festa mandou um inbox para ele para agradecer. Olha como inverteu o jogo, falou, Becker, porra, que foda esse vídeo que tu fez, cara, obrigado por postar isso e compartilhar, tá todo mundo comentando e compartilhando o teu vídeo, e o meu oficial só vai sair na quinta-feira. Olha que legal. E aí abriu a porta com aquele contratante. E o Becker, que não é bobo nem nada, sabe conversar, sobre negociar com o contratante. Na próxima edição da festa ele tocou. Fantástico. Então, olha como é legal abrir a porta antes, né? E para finalizar esse papo sobre networking, Pete Schmitz, né, teu amigão também, meu amigo aqui de Porto Alegre, tu conhece ele muito melhor ainda, porque, enfim, manager dele lá, agente dele, trabalharam junto também no projeto. E há um tempão atrás eu fiz uma entrevista com ele, e ele é um cara que bombou muito pelo networking, né? Ele é um cara muito bem relacionado no Brasil inteiro, no mercado dele, que é mais focado, né, para as festas premium e tal, mercado, entre aspas, de luxo, assim. Ele bombou muito no networking, e a pergunta que eu fiz para ele é, Rick, qual é o segredo para ser tão bem relacionado, ser um cara tão querido, tão bem visto no mercado por todo mundo? Ele falou, cara, o principal segredo é o básico, é querer o bem dos outros, é querer vir para somar e não ser aquela pessoa arrogante que acha que é mais do que os outros, que é melhor, que acha que os outros lhe devem alguma coisa. E ele ainda falou o seguinte, tem muitos profissionais que são bons no que fazem, mas eles têm aquela arrogância ainda presente com eles. E aquilo é algo que sempre vai contar contra eles. E o nosso trabalho como DJ é justamente o contrário, é angariar as pessoas para estarem ao nosso lado. É fazer com que as pessoas queiram trabalhar com a gente. E quando a gente consegue angariar as pessoas para estar ao nosso lado, portas se abrem, mas também amizades se formam, relacionamentos se formam. Então, acontece tanto do aspecto humano, coisas legais, de amizade mesmo, quanto do aspecto profissional, de você ter pessoas com quem você pode contar ao longo dessa jornada. Isso é muito lindo. Tá? Então, a provocação sobre o pilar relacionamento é o que você tem feito para aumentar e fortalecer sua rede de relacionamentos no mercado. Porque ficar sentado em casa, esperando aquele salvador bater na sua porta, não vai acontecer. É a construção que você precisa fazer através
do seu próprio trabalho de ir, conhecer gente, né? Antes da pandemia, tinha o BRMC, sempre que possível eu estava presente lá, conhecendo pessoalmente as pessoas, né? Estar na noite, estar nos eventos que você gostaria de tocar, da sua região, da sua cidade. Mesmo quando não está trabalhando, né? Mesmo quando não está tocando, né? Esse network Exatamente. É fundamental, né? Exatamente. Quando está tocando, não seja aquela pessoa que toca e vai embora. Seja a pessoa que chega antes, conversa com o contratante, conversa com o promotor, conversa com os outros DJs, constrói essa rede. Terminou de tocar, fica mais um pouquinho, demonstra interesse no negócio do cara. O contratante vê e valoriza isso. Pô, não foi esse DJ que chegou aqui, tocou, foi embora, ele realmente curtiu. Porque o cara trabalhou pra caramba pra fazer aquela festa acontecer, ele gosta que tu valorize isso também. Tá? Então, agora, olha a inter-relação entre os pilares, gente. Olha que legal. A inter-relação entre os pilares e como realmente uma coisa depende da outra. Um DJ que é artisticamente medíocre, que é fraco, ele pode até ser bem relacionado. Pode até ser que ele toque em alguma festa ou outra porque é amigo do dono do clube. Essa é uma reclamação que a gente ouve muito, né? O fulaninho tá tocando porque é amigo do dono do clube. Pode até ser que ele toque uma festa ou outra porque ele é amigo do dono. Mas ele não consegue se sustentar no longo prazo. Porque se ele não manda bem artisticamente, ele não constrói marca e ele não constrói uma base de fãs verdadeira. Ele só tá tocando porque é amigo do dono. E um dia aquele clube fecha e ele não vai mais ter onde tocar, ou um dia o próprio dono do clube fala, velho, o cara é meu amigo, mas não tá dando. Né? Porque o dono também tem um negócio. Deu o favor que você me pediu, né? Você me pediu um favor, 2 favores, beleza. Agora. Chega, porque não tá dando certo, tá? A mesma coisa acontece daquele artista que é mega bom nas redes sociais, que a gente vê uma galera às vezes torcendo o nariz. Pô, o cara é muita rede social e não sei o quê. Meu, o cara pode ser foda na rede social. Mas se chega na pista ele não entrega, e se as músicas não são boas e não entregam, não vai sustentar no longo prazo também. Um dia a casa cai. Ele vai ter talvez os 15 minutos de fama. É o que acontece com os artistas Big Brother, né? O cara sai do Big Brother, tem um monte de seguidor, e aí alguns contratantes pensam assim, vou trazer esse cara para tocar aqui, mas ele não é bom, cara. E ele toca uma vez e ninguém mais quer ver aquele cara de novo, tá? Só que o outro lado também é verdadeiro, para os mais puritanos da arte. Não adianta ser um puta de um artista, mandar bem pra caralho, produzir pra caralho, se você não constrói marca, se você não constrói base de fãs, se você não constrói relacionamento, também não vai ter uma carreira. Todos os 4 pilares precisam estar firmes e fortes para que a sua carreira esteja firme e forte lá em cima acontecendo. Então, se as coisas não estão indo bem em algum momento, você pode olhar para esse modelo dos 4 pilares e facilmente olhar, ok, onde que eu preciso melhorar, meu Deus? Onde que eu posso melhorar? E quase todo mundo pode melhorar em todos os 4 pilares. Mas está aqui os 4 grandes temas, né? Os 4 grandes assuntos, os 4 grandes pilares onde você tem que estar constantemente buscando melhorar. E quase tudo o que você estudar na vida, no mundo, sobre marketing para DJs, são táticas, são ações, são estratégias que vão se enquadrar para fortalecer um ou mais desses pilares. Então, tudo que você estudar aqui no curso do Sandro, ou em qualquer lugar do mundo, você pensa, pô, isso aqui é bom para fortalecer a minha marca, isso aqui é bom para fortalecer meu networking, isso aqui é bom para me ajudar a me diferenciar como artista, isso aqui é bom para construir minha base de fãs. Tá? E aí, na base dos 4 pilares, a gente tem 2 coisas. Um é conhecimento, aqui é o alicerce de tudo isso, né? Conhecimento sobre estratégias, táticas, né? Sobre como construir esses 4 pilares, e comprometimento, que é a base de tudo. Que não existe uma carreira de sucesso como de um produtor se você não está absolutamente comprometido a fazer acontecer e determinado a trabalhar e batalhar. Porque ninguém está falando que é fácil. Ninguém nunca vai falar que é fácil. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. Não é fácil, é difícil mesmo. Mas é possível para quem tem talento e para quem faz o trabalho de bastidores, de marketing, de networking, de base de fãs e de construção da sua marca. Acho que é isso, gente. Esses são os 4 pilares e você pode usar isso para entender toda a sua estratégia de marketing e
sempre buscar melhorar e sempre diagnosticar, né? Entender onde está o problema cada vez que ele acontecer. Fantástico. Fantástico. 1h30 de conhecimento. Muito, muito, muito obrigado. Espero poder retribuir Que todo esse isso, carinho cara. aí com a gente. Muito, muito obrigado. Amanhã eu coloco na plataforma Hotmart e aí vou colocar todos os contatos no campo texto ali. Eu coloco todos os contatos tanto da academia do Everson como o Instagram deles, etc, para vocês poderem seguir. Everson, muito, muito obrigado. Show de bola, Sandro. Tamo junto. Meu mentor. Meu Deus, o que você me ensinou, o que está me ensinando é maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Então, pessoal, vamos dar tchau com palmas para o Everson. Eu também vou me despedir. Até quinta-feira temos tráfego e playlists. Tchau, querido.